porque é uma teoria breve, uma teoria rápida. Então, quando você vivencia as leis do amor, você começa a alterar a sua percepção. E muitos princípios, como o não julgar, como respeitar a ordem das pessoas dentro da família ou dentro de um ambiente de trabalho, como equilibrar as relações. Então, tudo isso, todas essas reflexões ele traz com as leis do amor, e a gente vai conhecer um pouquinho das leis do amor agora. A primeira lei aí é a lei do pertencimento. Então, todos nós temos o direito de pertencer. Nós temos a necessidade e o direito de pertencer ao nosso núcleo familiar, à estrutura da qual a gente veio, né, a nossa origem. E quando algum membro da família, em função do seu comportamento, em função de qualquer conflito que tenha acontecido, quando essa pessoa é excluída, o que é excluída? Quando a gente tira essa pessoa e julga, e não se refere mais a ela, ou evita falar daquela pessoa, é uma exclusão, porque aquilo envergonha a família, porque aquilo trouxe mágoa para a família. Então, quando a gente faz isso, é como se uma pecinha de um quebra-cabeça estivesse faltando. Vamos imaginar a nossa estrutura familiar como um grande quebra-cabeça que forma um conjunto harmônico, uma figura harmônica. E se você tem um quebra-cabeça montado, e se você tira uma pecinha, o que acontece? As pessoas tendem a olhar para o espaço vazio. Então, esse espaço vazio que fica em função de alguém que não está fazendo parte, ele é como se os outros membros quisessem preencher esse espaço de alguma forma, e aquela história volta a se repetir na família. Alguém tenta ocupar o lugar daquela pecinha, e que isso não é possível, né? Mas aí a gente faz esse movimento de amor, de tentar ocupar o lugar do outro, e inconscientemente a gente vai assumindo papéis. Já viram histórias familiares onde é recorrente? Ou é recorrente uma história de alcoolismo, ou é recorrente uma história de fracassos e insucessos financeiros, ou é recorrente dificuldades nas relações. Então, padrões se estabelecem a partir da falta, a partir do movimento de exclusão. Então, a primeira grande lei do pertencimento traz para a gente a compreensão de que nós não podemos julgar. Esse é o grande ensinamento da lei do pertencimento. Quando a gente não julga, a gente não exclui ninguém. O que é não julgar? É você olhar para outra pessoa e compreender que o que ela tem para oferecer é aquilo ali, do jeito que é. E mesmo assim, ela continua fazendo parte. E quando a família consegue fazer essa harmonização, o equilíbrio se estabelece em todo o núcleo familiar. É por isso que nós vamos começar aqui a falar das famílias para a criança e começar a resgatar nela esse sentimento de gratidão e de pertencimento. Quando a gente faz isso desde muito novinho, quando a gente traz para a criança essa harmonia e essa beleza da família, sim, ela vai se constituir uma criança muito mais saudável e muito mais aberta para aprender. Porque quando existem conflitos familiares, e aí a gente vai pensar em todo esse campo quântico, nesse campo morfogenético, que é o que liga a família, né? É um campo de informações que está conectando todos os membros da família. Quando a gente olha sobre essa perspectiva, a criança, se ela estiver ligada a alguma exclusão, se ela estiver ligada a algum conflito familiar, que a gente chama de emaranhamento dentro da constelação familiar, então se a criança está emaranhada com alguém, se internamente, isso é um processo inconsciente, se internamente ela está ligada a algo, ela se fecha para aprender, porque todo o olhar dela, toda a energia dela está presa aí nessa vinculação. Então, quando a gente traz para a criança essa vivência de que está tudo certo, de que está cada um no seu lugar, mesmo se o papai tivesse separado da mamãe, mesmo se eu não tiver conhecido o meu papai, mesmo se um vovô não estiver presente, estão todos presentes, todos fazem parte, independentemente dessa pessoa estar hoje aqui com a gente, ou se ela já estiver
em outra dimensão, né? Todos fazem parte. E isso não é uma compreensão apenas racional, é uma compreensão de alma. Para desenvolver essa compreensão, nós precisamos estar alinhados aí com a nossa essência, com as nossas raízes e ter essa postura de gratidão e não julgamento. Então, quando vocês virem aí nos próximos módulos a organização do sistema familiar que vai impulsionar um trabalho de alfabetização, é uma estrutura com uma força poderosa de transformação, uma força poderosa, porque apesar de parecer apenas uma brincadeira, nós estamos trazendo vários conceitos para as crianças e várias possibilidades de que ela se harmonize internamente com todos, incluindo todos da família. Daí a beleza desse trabalho, todos fazem parte. Então a primeira lei é essa, o pertencimento. A segunda lei é a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio nos diz que todas as relações é um eterno movimento de dar e receber, de dar e receber. Quando isso acontece de uma maneira harmônica, isso vai ficando equilibrado nas relações. Só que na relação de pai e mãe, só que na relação de dos pais para os filhos, essa lei do equilíbrio ela não vai atuar. Por quê? Eu, como mãe, entrego para o meu filho a vida, que é o bem mais precioso de todo ser humano. Quando eu entrego para os meus filhos a vida, eles não podem me retribuir a vida. É pesado. Então os pais sempre vêm primeiro. Os pais têm um lugar de destaque. Os pais são grandes e os filhos são pequenos. Então eu tenho que olhar para a grandeza dos meus pais, pela vida que eles me deram.